Pedro, e agora vamos falar de um assunto que tem muita gente que nos acompanha aqui que vai se identificar muito com esse tema, que são as empresas do Simples Nacional. É uma grande dúvida que se tem sobre o assunto. Como é que ficam as empresas do Simples Nacional com a reforma tributária? Olha, a reforma não altera o simples, tá? Ela não exclui, não altera nenhum aspecto que a gente já tem hoje consolidado na Lei Complementar 123 de 2006, tá bom? Então ele segue existindo para determinados setores, para determinadas pessoas jurídicas, ele ainda segue como o mais benéfico por uma carga tributária substancialmente menor, por uma simplificação, né, no momento de pagamento, nem digo de apuração não, porque o simples a gente brinca que só no nome que é simples, Não né? tem Passou nada de lá, não de tem nada de simples. nada de simples. Mas, por exemplo, para pequenos negócios, né, para pessoas ali que têm saídas que estão bem abaixo do valor de teto do Simples Nacional, fica ainda muito interessante, porque a carga tributária ela vai ser menor de forma substancial, sim. Então, ou seja, nós podemos pensar que quem está no Simples Nacional, a princípio, não precisa se preocupar com a extinção do Simples ou com grandes alterações. Ele Não, deve não. permanecer Sim. nos moldes que a gente conhece. Mas existe um outro ponto, e isso a gente já, né, ouviu aí em alguns temas, algumas conversas. Existe um aspecto que preocupa muito em relação à competitividade. Ou seja, parece que existe uma questão ligada ao aproveitamento dos créditos nessa estruturação nova da reforma para as empresas do Simples. Se num primeiro momento não muda muito em termos de utilização de carga, mas sobre a ótica do negócio, como a relação negocial com as outras empresas, isso vai ser afetado. Por exemplo, imagina uma empresa do Simples que presta serviço para uma grande companhia SA multinacional. Hoje ela tem uma competitividade em tributo e ela tem ali assegurado um mercado onde ela presta serviço, fornece produtos. Com a reforma tributária, esta competitividade ela está ameaçada? Na minha visão, sim. Porque vai depender, por exemplo, uma empresa optante pelo simples, ela tem que entender quem é o consumidor dela. Ela está prestando serviço ou fazendo venda de bens, né, de mercadorias, para o consumidor final, para a pessoa física. Esse é um cenário. Agora, ela abastece alguém? É uma empresa de segmento B2B, que a gente fala, né, que é de empresa para empresa? Opa, aí a coisa muda de cenário. Por quê? Porque empresas que têm uma rotatividade alta de estoque, uma gama muito elevada de compras, ela precisa de crédito. E o Simples Nacional ele traz um impacto muito grande nesses créditos. Por quê? Lembra lá atrás eu falei, você se acredita naquilo que foi pago na etapa anterior. Perfeito. Eu tenho IBS, CBS dentro do Simples, igual é hoje, com ICMS e ISS. Eu tenho uma alíquota do Simples Nacional, mas lá dentro ela é toda dividida para todos os tributos e repassada, cada qual para o seu respectivo ente tributante. Isso segue normal, então eu vou ter o IBS, CBS dentro do Simples Nacional, mas eu só vou mandar o crédito essa quantia específica, esse pedacinho da alíquota que diz respeito a esses dois tributos. Então, uma empresa que precisa de crédito, ela tendenciosamente vai procurar empresas que, além do produto que ela precisa, também manda o crédito junto, tá? Ah, Então, é muito importante esse entendimento e existe um detalhe interessante, que é analisar o seguinte, olha, eu consigo embaratecer o meu produto o suficiente para competir com o não envio do crédito? Porque se eu tenho um produto, por exemplo, que eu vendo a R$ 100, vou tributar ali 28%, recolhi bonitinho, R$ 28 mandei para a etapa subsequente. O camarada vai e vende por R$ 200. Então ele vai apurar o quê? R$ 56 de tributo. Ele não paga os R$ 56, ele paga 28, porque ele acredita 28 e paga só o restante. só a diferença. Tá? Se ele compra do Simples Nacional, comprou por 100. Vamos pôr ali que R$ 5 é de crédito para facilitar a matemática. E ele vende a 200, ele tem R$ 56 que ele vai dar de saída, que ele vai dar de apuração tributária do IBS-CBS, mas o crédito dele não é 28, é 5. Então, ele vai ter que pagar R$ 51. Por outro lado, se a pessoa, por exemplo, que está no Simples Nacional vende a R$ 50, esse embaratecimento, ele compensa a saída subsequente. Então, no final das contas, eu economizei na entrada e ainda que não tenha havido com crédito expressivo, no momento em que eu vou fazer a composição ali do custo efetivo,
ele fica mais interessante. Então, é necessário, para quem vai bater o pé e vai permanecer no Simples Nacional, custe o que custar, que se avalie, olha, é possível, existe margem suficiente, existe possibilidade de uma redução de preço suficiente para isso? Esse é o cenário mais adequado? Por outro lado, o Simples Nacional, igual é hoje, para quem ultrapassa o sublimite de 3.600.000 nos últimos 12 meses, Aham. eu tenho apuração do ICMS e do ISS por fora, o optante pelo Simples ele pode apurar IBS e CBS por fora, e aí ele manda 100% do crédito. Então, existem alternativas para ele poder trabalhar, e é importante que ele avalie cada uma delas, qual o impacto que isso vai trazer no curto, médio e longo prazo para o negócio dele. Tá? É muito importante. Na minha perspectiva, é muito importante. Mas você trouxe um ponto que nos faz pensar que é possível que algumas empresas que hoje estão no Simples, por uma questão de sobrevivência, vão ter que mudar o seu regime Sim. tributário. Ou seja, algumas, como você bem trouxe, vão conseguir adaptar, vão absorver aqui, vão recolher ali um adicional e vão conseguir contornar. Mas tem algumas empresas que, de fato, vão ter que mudar ali para o presumido por real e que é, doutor Pedro, se você concorda comigo, muitos empresários retardam a saída do Simples e às vezes até dificultando o próprio crescimento. Então, talvez a reforma tributária seja um momento oportuno para reavaliar essa estratégia e, Com de certeza. fato, caminhar naquela direção que já há algum tempo a empresa vem dizendo: olha, o Simples já não me comporta mais. E a gente vê algumas empresas que acabam abrindo ali vários CNPJs, tentando dividir atividades, fazendo algumas manobras que às vezes nem são as mais recomendadas, né? Não são, em muitos casos, nem listas, né? E tem algumas empresas que acabam incorrendo nessa situação, mas que com o advento da reforma, talvez seja o momento de repensar esse modelo e, de fato, para um cenário onde a empresa pede um crescimento, né? Então, Concordo. sair do Simples Nacional pode ser por uma questão tributária no primeiro momento, mas também pode ser uma grande oportunidade de crescimento do negócio. Exatamente. Um ponto que você trouxe que é muito importante. Algumas empresas vão precisar migrar do Simples Nacional. Todas as empresas vão precisar se planejar, sem sombra de dúvidas. Planejamento, entendimento de forma efetiva, aprofundada, lastreado em dados de verdade, não é em fantasia, não é invenção de moda, é fundamental para você garantir a sobrevivência do negócio a partir da virada de chave lá da reforma tributária, a partir de 27. Então, se vai mudar, se não vai mudar, é um cenário. Planejar, entender os impactos, com toda certeza, para mim são todas as empresas. Eu costumo dizer para os clientes que você seguir nessa linha tributária sem planejamento é correr num campo minado. Então, você tem lá aquele pasto verdejante lindo, você quer chegar do outro lado. Você pode fazer isso, né, de qualquer jeito e correr os riscos necessários, né? Enfim, um acidente com a mina, via de regra, costuma ser fatal. Mas você pode dar sorte. Você pode sair correndo ali numa linha e não ter uma única mina de proximidade e você chegar lá do outro lado, ótimo, parabéns, você conseguiu. Não é o que a estatística mostra que acontece na maior parte dos casos. Sim. A alternativa é você ter o mesmo campo minado com um mapa na mão. Você sabe onde as minas estão e você consegue tomar decisões mais inteligentes. Porque você pode pensar, eu quero o caminho com menos risco. Você vai ter que dar uma volta até do outro lado para poder chegar no ponto que você queria chegar. Eu não estou disposto a dar essa volta tão grande. Opa, então se você já está querendo assumir alguns riscos para otimizar o percurso que você vai fazer para chegar do outro lado. Então você vai selecionar as minas que você acha que você pode pular, que você acha que você consegue passar sem se expor a riscos desnecessários. Isso é decisão inteligente. Decisão inteligente depende de planejamento, depende do mapa do campo minado. Sair correndo campo minado, via de regra, não costuma ser o cenário mais legal de todos. A empresa vai ter que olhar, fazer um estudo, dizer, não, realmente eu consigo ficar no simples, ser competitivo e meu negócio continuar prosperando. E Exatamente. outras vão concluir e falar, olha, é hora de já pensar na mudança. E essa Exato. mudança não se faz em 2 meses, em 3 meses. Por isso, a gente volta a insistir na antecipação. Exato. O simples, ele é uma ferramenta muito boa para quem está iniciando, porque ele tem alíquotas
consideravelmente menores. Pegar qualquer negócio aí, início de atividade, se você colocar a pessoa num presumido num real, ela vai ter uma carga tributária muito alta. E o Simples, ele traz sim esse benefício de você conseguir iniciar com uma margem tributária pequena. Só que não dá para abraçar o Simples para sempre. O Simples, ele deixa de ser uma ponte e vira uma âncora. E a gente tem cenários lá no escritório de empresas de uma pessoa com 10 empresas no Simples Nacional e que trabalham como uma. Poxa, se a Receita pega isso, isso já está batido e debatido que é planejamento tributário abusivo, é simulação, é multa qualificada de 100% em cima dos tributos que retroagem em 5 anos, da data em que ele, no grupo, ultrapassou o limite de 4,8 milhões. É seguramente muito maior do que isso o faturamento da empresa. Então, poxa, voltar 5 anos, como se, por exemplo, o presumido tivesse reapurar todos os tributos, mais juros, mais multa de 100%, quem sobrevive? E é por isso que a gente fica, né, deve ser muito satisfatório quando o escritório recebe essas empresas justamente para organizar, que é o trabalho. Porque Exatamente. quando chega uma empresa com 5 CNPJs, o que o escritório, via de regra, faz é isso, é criar uma estratégia tributária para a menor carga tributária possível dentro da legalidade. Então, Exatamente. é muito importante que quem nos assiste, nos escuta e nos acompanha entenda que existem critérios tributários que podem ser adotados para preservar a inteligência do negócio dentro da legalidade. Isso é muito Exatamente. importante. Exatamente. Eu cito até a título de curiosidade, né? Nós temos uma empresa lá no escritório que é cliente nossa, e a empresa ela chegou para a gente com um monte de atividade no Simples Nacional. E eu me recordo que o dono da empresa falou comigo o seguinte, que ele vê o faturamento crescendo e ele não fica feliz, ele fica triste, ele fica preocupado, porque está chegando perto do limite do Simples, vai ter que abrir mais um negócio, ou seja, algo que era para ser bom, a empresa está ganhando mercado, está ganhando competitividade, está se colocando, se posicionando cada vez melhor, está ganhando relevância, isso vira um ponto ruim, porque agora eu vou ter que repensar, vou ter que sair do Simples, isso vai aumentar minha carga tributária, o que vai acontecer, e aí começa a fatiar a empresa em várias empresas do Simples Nacional para tentar conservar essa carga, que em muitos cenários, inclusive, ela é pior do que o presumido. Normalmente ele é pior. Tem cenários que é pior. Então, a gente viu essa empresa nesse cenário, fizemos um levantamento. A empresa, se fosse desenquadrada do Simples pela Receita, pelas questões de planejamento, etc., ela teria um passivo de mais de 32 milhões de reais. Isso matava qualquer sombra de economia que esses 5 anos geraram por esse fatiamento em empresas do Simples. E com planejamento adequado, nós conseguimos, se a empresa migrando, né, como teria que ser, migrando para o lucro presumido, nós conseguimos reduzir 50% da carga tributária total dessa empresa com o uso de ferramentas, de planos, de modelos estratégicos desenvolvidos pelo escritório e pela equipe.